Vamos lá, pessoal, vamos começar. Já são 19h37 aqui, pelos meus cálculos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês por ter tirado esse tempo aí, né, para a gente poder falar um pouco sobre alinhadores, sobre o uso dos alicates nos alinhadores. E espero que eu possa contribuir um pouquinho aí nessa noite com vocês, tá bom? Como eu disse anteriormente, para quem não tinha chegado ainda, vamos tornar esse momento, na verdade, como um bate-papo, uma troca de experiências. Quem já estiver utilizando alguma coisa aí dos alicates, com os alinhadores, que trabalha, eh, vai mandando aí mensagem, vai perguntando, para que a gente transforme isso aqui num bate-papo, mais um bate-papo mesmo, e não só numa aula expositiva. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Então, hoje a gente vai falar o quê? Sobre os alicates para alinhadores, né? As indicações e os tipos. Meu nome é Diogo Frazão, talvez alguns aí já me conheçam. Eu trabalho na Compass já há algum tempo, né? Eu estou desde o início da fundação, cerca de 12 anos, mais ou menos. Então, já tem um bom tempo que eu tenho trabalhado aí com a parte da ortodontia digital, né? Tenho focado quase que a minha vida toda, meus estudos, meu entendimento para essa parte digital como um todo, né? Então, é um prazer aí falar com todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, os alicates, eles são, na verdade, mais uma ferramenta para talvez potencializar o nosso dia a dia ali no consultório, né? Mais uma ferramenta que a gente pode ter em mãos para otimizar talvez o tratamento também, né? Mas é necessário que a gente entenda os conceitos dos alinhadores para que a gente possa ter sucesso com essa ferramenta também. Então, ele é um plus a mais, tá? Eh, os alinhadores, né, de uma forma geral, eles funcionam basicamente da mesma forma, né? Já tem um capítulo do livro do McNamara que ele mostra ele fazendo algumas contenções e alguns alinhadores no próprio modelinho de gesso, né? E como que ele faz isso? Ele serra, né? Faz como se fosse um setup ortodôntico manual, então ele serra o dentinho ali, tá? E coloca o dente numa posição melhor e a partir daí ele faz essa prensagem da placa nesse modelo de gesso, tá? Isso nada mais é do que um alinhador, né? Uma ativação de um dente. Ou seja, se o dente está numa posição ruim e ele vai para uma posição, para um determinado local, quando você prensa essa placa com o dente na posição errada, né, ou na posição correta, na verdade, quando você leva isso em boca, se você quer vestibularizar um dente, você vai ter uma pressão, vai ter um ponto de aplicação de força por palatino ou por lingual, que vai fazer com que o dente vá para aquela posição. Então, ele tem força, ele tem o espaço que foi criado, né, foi criado ali no setup, mudando a posição do dente, tá? E e aí precisa de tempo, que aí é o uso do paciente, tá. Então, basicamente, dá para se fazer um alinhador usando só um modelo de gesso, sem a necessidade de alicates ou até mesmo de uma forma digital. Você pode fazer um setup manual e ir modificando a posição dos dentes e ir prensando, as placas, e aí sim você vai ter ativações, tá ok? Em relação aos alicates, até onde eu saiba, e se alguém tiver aí algum saiba de alguma outra empresa ou como que começou, até onde eu sei, o E-Six, né, da Dentsply, que foi uma das primeiras empresas a fabricarem esse tipo de alicate, né, de ativação das placas, né, essa movimentação dentária desse alinhador a partir de termoplastificação, e de alicates.
Foi então a ESICS que começou com essa tecnologia, né? Então, eles preconizavam assim, o uso de uma série de alicates, que esses alicates eles deveriam ser pré-aquecidos, tá? E você fazia o abaulamento fazia o alívio, né, na região para onde você quer levar o dente, né, criando o espaço, e a partir daí você fazia um abaulamento, uma bolha no lado contrário, para que você levasse esses dentes para a posição que você fez o alívio ali, para onde você colocou a resina ou você colocou um alginato, né? Então, há um tempo atrás, eu não sei se hoje ainda tem os cursos do ESICS, né, de como utilizar e como fabricar os seus alinhadores só a partir desses alicates, tá? Até hoje foi engraçado, que logo pela manhã hoje, quando eu fui ver participo num grupo da ortodontia fechado, e a discussão era exatamente essa aqui, né? Se os alicates, a gente tem essa necessidade ou não de aquecer para poder fazer as ativações nas placas, né? E tinha várias pessoas defendendo que era necessário esse aquecimento e outras pessoas dizendo que isso clinicamente não era tão necessário, né? Eu posso falar da minha experiência. No início a gente fazia sim o pré-aquecimento com esses alicates, a gente começou a trabalhar com esses alicates do ESICS, né, aquecia e fazia essa deformação da placa ou confecção dessa bolha para que a gente pudesse levar o dente para a posição que nós desejávamos. E só que com o passar do tempo a gente notou que essa não era tanto a necessidade, né? Não tinha tanta necessidade. Os plásticos, né? Hoje, o plástico do ESICS, eles também eles permitem que a gente faça essa deformação, né? Obviamente que a gente precisa ter uma calibração na mão quando você não tem um regulador desse alicate. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, esse calibrador, né? Porque senão você acaba apertando demais e furando a placa. Então, hoje eu confesso que eu não trabalho com essa com esse aquecimento da ponta, né? A gente trabalha com o alicate frio mesmo, criando esse abaulamento no, nas placas, nos alinhadores, tá? Então, eles têm um jogo muito grande de alinhadores, cada alicate serve para um determinado movimento, né? Mas eu não vou muito me ater a todos esses, não, até que eu nem me lembro mais para que todos eles servem, né? Quem quiser, tem na própria no próprio site da Dentsply tem todo esse conjunto de alicates para que vocês possam ter o conhecimento maior de para que serve, tá? Eu tentei fazer aqui de uma forma mais simples, pegar os alicates que eu acredito que são o suficiente para vocês trabalharem dentro do consultório, e no final eu vou citar aí talvez 2 ou 3 só, que para quem quer começar mesmo já é o suficiente, não precisa mais do que isso não. Eu acho que 2 alicates, 3 alicates já é mais do que o suficiente para você ter na clínica e trabalhar tranquilamente, tá bom? Então, e mais os alicates dele, o kit inteiro. O que é importante, pessoal, a gente entender na questão dos alinhadores é que a gente a gente sempre precisa de força, de tempo, que é o uso do paciente, né, o paciente com o alinhador em boca, para que a gente tenha um movimento dentário. Então, quando a gente tem um ponto de aplicação de força e tem esse espaço para onde eu quero levar o dente, né, isso acontece, né? Eu faço uma bolha ali naquela região, no qual ela vai ser uma bolha positiva interna. Então, quando você encaixa esse alinhador, essa bolha positiva ela vai exercer uma pressão aqui na lingual desse dente e vai fazer com que ele faça esse movimento de vestibularização, tá?
Então, é importante que que a gente entenda essa equação simples, né, que a gente precisa de força, a gente precisa saber para onde a gente quer levar o dente e a gente precisa, obviamente, da colaboração do paciente usando esse alinhador, tá? Aí sim nós vamos ter um movimento dentário, tá? Eh, então, quando a gente quer, por exemplo, vestibularizar esse dente, né, seja da forma num modelo de gesso, como eu falei lá no início, seja com um alicate ou seja de forma digital, eu sempre preciso ter esse espaço aqui na região, né? E eu preciso ter um ponto de aplicação de força aqui nessa palatina para que eu empurre esse dente para vestibular, tá? Então, é muito importante que eu tenha espaço, a força, tá? E aí sim eu vou conseguir levar o meu dente para a posição que eu quero, tá? Então vamos falar aqui dos top 5 dos alicates que eu que eu tenho e que talvez que eu mais uso, né, digamos assim. O alicate de pressão, né? Um alicate que a gente tem uma ponta e essa ponta ela pode variar de fabricante para fabricante. Tem fabricantes que fazem ele numa forma redonda, tem ele numa forma vertical, como se fosse uma barra, tá? Mas o importante é que a gente tenha essa face aqui para a gente poder fazer uma bolha, né? Uma pressão ali na região que a gente quer levar o dente. Então, para eu ativar o meu alinhador, como eu disse, eu preciso ter espaço, né? Então, para movimentar o dente no sentido lingual aqui, por exemplo, ou no sentido palatino, eu faço duas bolhas, né? Uma na mesial e uma na distal, e assim eu vou conseguir levar o meu dente para essa posição. Então, levando isso para a questão nos modelos, se você for fazer isso, por exemplo, numa recidiva de um tratamento até convencional, de ortodontia convencional, o que você precisa fazer? Se você tirou o aparelho e tem uma recidiva, né, de um lateral como esse que vestibularizou, você pode moldar o paciente, colocar uma resina aqui em toda a face palatina da lateral. Pode ser uma resina, pode ser um alginato, um gesso, e aí você faz a plastificação desse modelo de gesso, vem com o alicate e cria duas bolhas, porque o espaço para onde você quer levar, na hora que você prensou a placa, ele foi criado a partir do material que você colocou na palatina desse dente. No caso dos alinhadores digitais, né, é importante que você observe se no modelo prototipado, né, se no seu planejamento, esse movimento de palatinização, ele foi planejado. E se existe esse espaço ali naquela região, né? O mesmo vai acontecer se você quiser fazer um movimento de vestibularização, tá? Você só muda a direção. Então, você cria uma bolha aqui, nessa região, para que você consiga vestibularizar esse dente, consiga vestibularizar o dente, no caso, né? Isso acontece quando? Acontece quando você observa isso, né? Você está usando os alinhadores, né? Os alinhadores de forma digital, o Ortholine, e aí quando você observa, existe um espaço muito grande, por exemplo, nesse que é um canino, tá bom? Existe um espaço muito grande entre a face vestibular da placa e a face vestibular do canino. Então, aqui eu noto que esse dente ficou para trás. Então, eu crio duas bolhas por, por palatino para que eu exerça um ponto de aplicação de força e esse dente preencha esse espaço que eu tenho aqui na vestibular. Tá bom? Então, é isso. Nos casos para eu poder fazer giros, né, eu posso criar um binário, né? Então, eu posso criar uma bolha tanto na palatina que no caso do lateral, quanto
uma bolha por vestibular também, né? Lembrando que, mais uma vez, a gente sempre tem que lembrar se eu tenho esse espaço, se esse movimento ele foi criado ou se ele foi planejado no meu caso, lá no digital. Então, uma ideia é o dente está girado e no protótipo ele tá corrigido, esse espaço ele já foi criado automaticamente, ele foi criado dentro do sistema. Então, você pode fazer um ponto de aplicação de força no sentido para onde você quer levar. No caso aqui, a gente quer fazer no sentido horário, então eu faço uma bolha na mesial palatina e uma bolha na distal vestibular, tá? Tem uma pergunta aqui de um colega: existe algum alicate que ajuda a recuperar o tracking da extrusão? Não sei se a resposta pode ser sim ou não. O alicate para recuperar o tracking, não. Mas tem um alicate de recorte de alinhador para você colar botões e fazer a extrusão com o botão e elástico. A gente vai mostrar isso bastante já já. Mas alicate para recuperar tracking, não. De extrusão, não. Tá bom? Específico assim, vou usar esse alicate, só esse alicate já resolve o problema do tracking da extrusão. Não, não vai conseguir. Não, não existe esse, esse alicate, tá? Tem que ser botão e elástico mesmo. Respondido? Se não, manda aí. Tá? Então, olha lá, a bolha, tá? Olhando por fora, vai estar o negativo. Por dentro da placa, está o positivo, tá? Então, por exemplo, se eu quero mesializar o dente, né, eu quero fazer movimento nesse sentido, né, eu vou fazer 2 pontos de aplicação de força, um por palatina e um por vestibular, para eu levar. Então, na hora que o paciente ele encaixa esse alinhador em boca, ele vai exercer uma força aqui nessa região que vai mesializar esse dente, tá? Essa mecânica é uma mecânica mais complexa, assim, não é uma mecânica que eu confesso que eu utilizo muito. Quando a gente perde muitas vezes o tracking, né, nesse sentido, possivelmente a gente usa algum tipo de botão e elástico para poder fazer essa movimentação. Os alicates nesse sentido aqui, ao meu ver, tá, ele não é tão efetivo, mas são recursos que a gente pode utilizar aí sim para poder, caso vocês observem algum tipo de necessidade, né? Se eu quero fazer uma distalização, o mesmo acontece eu fazendo um ponto de aplicação de força por mesial para eu poder distalizar, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns, pessoal, algumas empresas, por exemplo, a Vision, eu tenho o alicate da Vision, eu gosto muito. Essa borboleta aqui, eu gosto muito, e principalmente para quem está começando, essa borboleta ela é importante porque ela é uma trava, né? Ela que vai te controlar o quanto que você quer apertar essa bolha aqui para dentro desse orifício para que você consiga ativar. E assim não faça não fure a placa, tá? Então, quando vocês comprarem, ou quando se vocês adquirirem esse tipo de esses alicates, peguem um alinhador usado e vão testando e calibrem ali para vocês verem o tanto que dá. E aí depois é só deixar essa borboletinha parada, né? E aí você vai ter sempre a ativação dela certinha, né? E aí não vai furar os alinhadores. Uma vez que furou, acabou, aí já era, né? Ou você vai ter que plastificar um novo alinhador no consultório, né, para você fazer de novo a ativação, tá bom? Então, a Vision tem esse alicate, o pessoal da Azat também tem, tá? E o pessoal lá da Ortomundi também tem,
tá? Eu tenho tanto o alicate da Vision, quanto também o do pessoal da Ortomundi. São 2 alicates que eu gosto bastante. Então, são 2 marcas aí que eu recomendo, né? O da Zat eu nunca usei ainda, nunca usei, nunca peguei. Mas tem aí tenham aí eu não vou saber todas as marcas também, viu, pessoal? Eu tentei pegar as 3 que eu conhecia, assim, mas acredito que deva ter mais aí no mercado. Eh eh, mas o que eu hoje, talvez, que eu recomende aí, a Vision e a da Ortomundi são excelentes alicates, tá bom? Os alicates de retenção, né, os alicates de retenção, eles são bem parecidos com alicates de ativação, né, eles só têm uma ponta um pouquinho menor, eles são sempre um cilindrozinho e são bem fininhos. Para quê? Para que a gente consiga entrar ali na meia, né. Então, se você está sentindo que a placa do paciente ela está soltando com muita facilidade, você pode fazer essa bolha, né, nas ameias, tanto por vestibular quanto por palatino, pode fazer aqui no segundo molar também, primeiro e segundo molar, entre os 2 prés, entre canino e pré, tá. E essa bolha ela vai criar uma retenção maior. Na hora que você encaixar essa placa, ela vai abraçar ali na meia, né, então a placa tende a ficar mais retentiva. Isso é muito comum quando a gente está perdendo um pouco do tracking, falando em tracking aí, né, e a placa não está adaptando tão bem, principalmente na região posterior, você dá ali um pouco mais de retenção, tá, para que você consiga, para que a placa não fique soltando com muita facilidade, né. Em alguns casos, por exemplo, como esse aqui, que você tem uma coroa dos molares muito curta, a placa ela não cria uma adesão muito grande, né. Então, assim, você pode usar os alicates também para dar mais retenção, né. A recomendação inicial, na verdade, é sempre que você utilize attachments nessa região, né, que você coloque attachments no primeiro, no segundo molar aqui, que aí ele vai criar mais retenção e vai ser melhor ainda. Agora, se você colocou os attachments e ainda está sentindo que a placa está bamba, está soltando, os alicates também podem te ajudar nessa adaptação melhor, nessa retenção melhor dos alinhadores, tá bom? Mas a indicação sempre maior é colocar mais attachments. Pode colocar no segundo molar, no segundo pré-molar, no segundo molar, enfim, é melhor e mais fácil, tá bom? Mas os alicates ali vão funcionar também. Então a Vision também tem esse tipo de alicate, tá bom? A Zat também tem esse alicate. Eu não sei numeração, tá, pessoal? Alguém uma vez já me perguntou qual que é a numeração, mas eu vi que as numerações elas não batem dos fabricantes. Então, não tem muito, acho que não tem um consenso aí de numeração dos alicates. Então, basta que você entenda que você precisa de um cilindro, um vertical, um formato maior da cabeça para você ativar, uma menorzinha para poder fazer a retenção, né? Aí escolha aquele que for melhor para você, tá? A Ortomundi também tem esses alicates de retenção, ok? É, Os alicates de torque, esse eu ainda não vi aqui no Brasil. Na verdade, o pessoal da Ortomundi parece que vai lançar agora está lançando agora em fevereiro esse alicate, tá? Esse é um alicate que eu uso muito pouco mesmo. A única diferença dele, que ele tem um formato horizontal, ele é uma barrinha horizontal e ele ajuda muito para os casos que a gente está dando torque, principalmente nos incisivos, tanto superior quanto inferior, né?
você cria um ponto de aplicação de força, cria uma bolha ali dentro, né, que faz com que você consiga fazer mais força jogando talvez essa raiz mais para a palatina, tá? Aqueles 2 primeiros eu acho bem legal, né? Mas se for para escolher um, eu escolho sempre o de ativação, porque com ele também dá para fazer alguns tipos de retenção ali na cervical, apesar dele ser um pouquinho maior, mas é possível sim fazer. Então, os meus alicates, esse aqui, se eu fosse falar, não tem tanta necessidade, né, de você ter esse alicate no seu consultório, é só para mostrar aí, não é o que eu utilizo de forma corriqueira no consultório, tá bom? Mas é um alicate bem legal. Então, você vai fazer um ponto de aplicação de força ali para dar um torque nos dentes. Um outro alicate, esse eu uso com uma certa frequência, são os de corte para elástico, né? Então, eles têm um formato um pouco vertical também, mas eles têm essa região dele é cortante, né? Então, quando você aperta o alicate, você consegue criar esse gancho para que você coloque o seu elástico, né? Então, aqui, por exemplo, eu usei um elástico de recorte, vou mostrar qual é o próximo, tá? E aqui eu usei esse alicate de confecção de gancho, né? Então, ele é bem interessante, eu gosto bastante, tá? Então, esse aqui eu uso com uma certa frequência. Então, o pessoal da ZAT tem esses alinhadores. O, eu só encontrei desse de corte, apenas na ZAT. Mas o pessoal da Ortomundi também vai lançar. Eu recebi agora, vou mostrar um folderzinho, até com um certo descontinho aí para quem está participando da nossa aula aqui, tá? Tanto a Vision quanto a Ortomundi tem uma surpresa aí para a galera, tá bom? Então, a ZAT tem esse de recorte para confecção de gancho. E acho que esse aqui talvez é o que eu mais utilizo, para falar a verdade. Eu adoro esse alicate, eu acho que ele facilita um monte, porque fazer recorte em alinhador com broca, com Max-Cut, para mim era terrível. Nossa, você fica dando muito tempo de acabamento e, enfim, com isso aqui você facilita a sua vida para vários casos. Inclusive, quem o colega perguntou aí, o Saulo, sobre o tracking de extrusão, esse alicate aqui, um segundo você consegue criar recortar o seu alinhador ali para você fazer a colagem dos seus botões, tá? O que eu tenho é esse aí, ele tem um formato um pouco mais vertical, tá? Então, eu consigo fazer ele dessa forma, né? Os recortes, quando eu quero poder, por exemplo, que eu perdi o tracking de uma extrusão de um lateral, então, ou eu quero fazer uma mecânica, por exemplo, com o Carriere, né? O que eu faço é eu recorto aqui essa região, recorto aqui, e aí em poucos minutos eu tenho um alinhador já todo recortado certinho para que eu possa usar essa mecânica. É uma pergunta bem interessante que o pessoal perguntou, um colega perguntou aqui, o que significa a expressão tracking? Traduzindo, pode ser adaptação, quando você está perdendo a adaptação do alinhador, tá? Vou mostrar, é muito comum em extrusão, como o colega perguntou, você vai entender um pouco melhor. Por exemplo, se você está extruindo um lateral e aí na placa, no planejamento, ele já era para ele ter extruído e na verdade na boca ele tá lá em cima. E aí você consegue até observar um halo transparente muito grande da placa em relação ao dente. Então, perdeu a adaptação. Basicamente, a gente pode traduzir assim.
tá? Perdeu a adaptação. Tipo isso aqui, ó. Esse aqui perdeu o tracking. Então eu precisava extruir, esse é um caso meu, eu estava extruindo esse lateral e esse canino, né, para intercuspidar melhor, é um casinho que eu tinha, um casinho de mordida aberta, né? E aí observa que esse halo transparente aqui entre o dente, entre a incisal do dente e a incisal da placa, ele está muito grande, né? Ou seja, o alinhador ele não está mais entrando dentro do, não está encaixando ali no attachment para poder fazer essa extrusão. Então ele perdeu o tracking ali, né? Ele perdeu essa adaptação. Então o que a gente faz? A gente recorta o alinhador, cola um botão, né? E aí esse gap incisal, que é para onde a gente precisa levar o dente, então é sempre muito importante o quê, pessoal? Que vocês entendam que eu preciso ter o espaço para onde eu quero levar o dente para que eu faça a mecânica. Não adianta, eu quero extruir o canino, mas a ponta do canino está coincidindo com a ponta da placa. E você quer extruir, dificilmente você vai conseguir fazer essa extrusão. Você vai conseguir recortar com um alicate, botar um botão e fazer essa intercuspidação. Ele não tem espaço para poder extruir, tá bom? Então, um desenho esquemático, você coloca um botão tanto por vestibular quanto por lingual, e aí você passa um elástico de um lado para o outro, da região da vestibular para até a lingual, para que você faça a extrusão. Então, o ponto de aplicação de força, o ponto de apoio é aqui no plástico, aqui no alinhador, e aí ele tende a extruir, tá? Só a título de curiosidade também, o alicate sempre é uma ferramenta a mais, né? Mas então, como a gente está falando um pouco de ferramentas também a mais, não sei se todo mundo conhece, mas como fazer um botão com resina flow, né? Então, se você não tiver botão estético ou, enfim, não tem um botão para colar, dá para fazer um botãozinho com resina flow. Aprendi isso com um amigo, um grande amigo, Bruno Pelissari, lá de São Paulo, que ele já postou há algum tempo fazendo esse botão. Então, você põe ataque ácido, adesivo na região onde você vai recortar, né? E aí com uma borrachinha de separação, né, de banda, você coloca ali na região e preenche aquilo com resina flow. Então, assim que ela endurecer, você remove esse elástico e aí você vai ter um botãozinho, tá? E aí agora você consegue fazer a mecânica para extrusão. Então, observa que eu fiz aqui com o recorte com um alicate, né? Um alicate de recorte, e aí a mecânica ela sendo exercida. E aí sim, a gente está vendo, estava faltando um pouco de intercuspidação, e aí quando eu uso a mecânica, ela acaba extruindo e adaptando melhor, intercuspidando melhor ali na região e fechando a mordida que tinha aqui. Certo? Deu para entender o botãozinho aí? É legal? Alguém não conhecia? Então, esse alicate, o pessoal da Azat, ele só eu encontrei com o pessoal da Azat também, né? Ele tem nesse formato. O pessoal da Vision também tem. E eu acabei de ficar sabendo também que o pessoal da Ortomundi agora, em fevereiro, está lançando o alicate de recorte. Vejam que ele é um pouco diferente, o que o da Vision, ele é uma esfera, tá? Mas não perde nada para o que eu tenho, que é de uma forma mais vertical. E aqui também, esse aqui ele tem um formato bem parecido com o que eu tenho, porém ele é um pouco mais redondo, tá? Então, mas todos eles funcionam de maneira bem parecida, não tem melhor ou pior, não. Então, pessoal, o Fábio, lá da Vision, deixou o contato dele, pediu até para eu deixar o contato dele, esse aqui é o WhatsApp dele. Então, ele tem esses alicates de ativação, ele tem os alicates de corte, tem o de retenção, tá?
e tem um precinho bem camarada aí, pediu para passar para vocês, quem está participando aqui da nossa aula, para que quem tiver interesse, liga lá para ele, fala que você participou aqui comigo do nosso Talks aqui, da nossa conversa, e veja lá com ele um precinho camarada. Show de bola? Um abraço aí pro Cláudio, mandando. Valeu, Claudião. Vou fazer seu caso, hein, brother? Então, aqui a Ortomundi também pediu para deixar para você uma oferta exclusiva. Chama lá o pessoal da Ortomundi também, quem quiser falar com eles. Tem promoção aí dos alicates. Eles têm esse alicate formador de cilindro, pessoal, que eu não citei, né? Não citei aqui. Esse eu não uso, tá? Esse formador de slot e esse formador de cilindro aqui, esse aqui eu não uso de jeito nenhum, nunca usei, para falar a verdade. Muito difícil de manusear, fura muito a placa, então eu pelo menos, particularmente, eu não gosto, tá bem? E aí, como eu disse, o pessoal da Ortomundi tá fazendo preço especial também para o lançamento que vai vir agora em fevereiro, né? Então, é o de recorte em gota, aquele para fazer o gancho para os elásticos, tá bem? Então, quem quiser também chama o pessoal aí, tá bom? Chama o pessoal aí no WhatsApp, no telefone aí para garantir os seus alicates. Eu acho que são ferramentas que a gente precisa ter no consultório, né? Espero que não utilizem, porque se não estiver utilizando no sistema de alinhadores digitais, quer dizer que os casos de vocês estão andando perfeitamente. Então, espero que usem pouco, mas é uma realidade, né? É uma realidade no consultório a gente precisar de ter um plus a mais ali para potencializar os nossos resultados dentro do consultório, tá bom? Então, aqui passando algumas situações que eu já vi o pessoal utilizando, né? Essas mecânicas auxiliares com recorte e tudo mais. Esse aqui de um grande amigo, Sérgio Casarim, trabalha bastante com Ortholine. Então, vejam que ele perdeu o tracking aqui, ó. O pessoal perguntando do tracking. Olha só como é que tem o premolar era para ter girado e ele não girou. Então, o que ele fez? Ele botou um botão no premolar, então dá para recortar aqui com os alicates, aqui dá para criar com o alicate também um gancho para o elástico, e aí você consegue fazer essa potencialização, aumentar a força aqui no giro desse premolar para que você tente recuperar o tracking, né? Ou recuperar a adaptação das placas, tá? E não esperar e não ficar avançando alinhadores de maneira aleatória, né? Sem que tenha resultado, tá bom? Casos bem interessantes também, quando a gente precisa fazer rotações em premolares e molares ou nos premolares, eu acho essas rotações grandes em dentes posteriores muito pouco previsível, né? De ser feito usando só a placa e os atátimos, né? Então, o que a gente pode fazer? Cola um botão e um elástico, recorta na palatina, por exemplo, nesse caso, né? Cola um botão e elástico, né? Como nessa paciente minha, eu já planejei, nesse caso dela, eu já fiz isso, já planejando o recorte no consultório, né? Então, eu planejei fazer essa rotação. Vejam que a palatina dos premolares, eles estão divergentes, eu preciso convergir. Então, eu posso colocar um botão, um botão na palatina dos 4 premolares e usar um elástico em cadeia, por exemplo, para que eu exerça uma força maior aqui. Então, por exemplo, no planejamento, quando a gente tem só placas, nós utilizamos cerca de 2 graus por alinhador. Quando a gente vai fazer uma mecânica como essa, uma mecânica extra, eu posso aumentar um pouco
um pouco a minha taxa de movimentação, né? Então, eu aumento a taxa de movimentação, mas eu também tenho que aumentar a força. E aí, vamos passando aqui, a gente faz nesse sentido. Então, já na primeira consulta, na consulta de instalação, eu, eu já colei o botão na palatina dos 4 pré-molares, né, e coloquei um elástico em cadeia. E fiz aqui o recorte com o alicate de recorte dos alinhadores. Então, é bem rápido, você recorta ali em 1 segundo, né? E você já vai instalando. Então, é muito interessante já antever quando esses casos das movimentações posteriores, por exemplo, né, são um pouco previsíveis. Tá? E aí você aumenta a sua, sua previsibilidade. Para a gente partir de 3 meses de tratamento, já quase finalizando aí a rotação desses pré-molares, né? Então, a partir daí, isso aqui vira um caso agora de alinhador convencional, né? Então, eu posso, não preciso mais recortar os meus alinhadores, então foi com 6, acho que foi 5 ou 6 alinhadores, eu fiz o recorte e depois eu não precisei recortar mais, porque eu planejei primeiro rotacionar os pré-molares para depois vestibularizar. Então, eu tenho essa mecânica primeiro para depois usar somente os alinhadores de forma convencional. Então, lá, mais uma dos pré-molar, dos laterais, né? Quando eu quero extruir esse dente, então eu faço recorte na placa, colo um botão tanto para o vestibular quanto por palatina e conecto esse elástico ali, né? O que é bem importante, pessoal, como a gente disse, né, é ter o espaço, mas ter também não ter nenhum tipo de obstáculo, né? Não ter nada que obstrua esse movimento de extrusão. Por exemplo, eu quero extruir esse dente, mas se ele tiver angulado, obviamente que eu vou ter as minhas faces desse dente tocando, e isso aqui trava o meu movimento. Então, primeira coisa, se você quer extruir, faça a verticalização desse dente primeiro, para depois você fazer a extrusão. E mesmo assim, quando for fazer essa extrusão, observe sempre ou planeje que você tenha espaço para poder fazer essa extrusão, ou então desgasta, né? A partir dos slices você consegue criar espaço para poder extruir esse dente, ok? Então esse alicate aí é o que a gente utiliza bastante para esse tipo de caso, é o que eu mais vejo pessoal utilizando esses alicates, a perda de tracking, principalmente de lateral, é absurdo, né? Principalmente quando você tem movimentos que são extrusões grandes, aí com mais de 2 milímetros, por exemplo, 1,5 milímetro, já são extrusões bem consideráveis. Então, aí esse alicate, ele é uma mão na roda. É uma mão na roda mesmo para ajudar na confecção. Então, sempre observar ali os pontos de contato, mais uma vez. Então, abrir espaço para que você consiga instruir. Então, tem casos de mordida aberta que a gente, às vezes, vai precisar fazer esse tipo de mecânica como um todo, né? O paciente vai ficar com com esse botão e elástico aí de fora a fora para tentar instruir e ganhar extrusão. Esse é um caso meu de extrusão, mordida cruzada, um lateral aqui, mordida aberta. Então, a gente planeja no digital que essa extrusão seja feita com a placa, né? Mas chega num determinado momento que começa a ficar um espaço muito grande, né? A gente começa a ter espaços na incisal que a gente, o tamanho desse espaço aqui, que a gente faz uma mecânica aí, num curto espaço de tempo, né? Obviamente nenhum paciente gosta disso aqui, mas num curto espaço de tempo você consegue ganhar essa extrusão, né? E aí você diminui muito suas placas de refinamento, tá? A Ana Paula está perguntando qual elástico que a gente utiliza.
Aí depende da força, né? Às vezes usa um 3,16, um quarto, né? Os elásticos é o que eu utilizo convencionalmente também na ortodontia convencional, tá? Então, para a gente poder sair de uma situação como essa, para ganhar um overjet considerável, como esse aqui, né? Então, assim, você diminui muito o tempo de tratamento também, porque se você começa a instruir, o paciente perde o tracking, quando você vai planejar de novo, você vai ter uma quantidade muito grande de, de placas. Então, você possivelmente num curto espaço de tempo, você consegue instruir um pouco mais ali para diminuir a sua quantidade de refinamento, né? Casos de mordida cruzada, por exemplo, né, como esse canino aqui, dessa paciente, no planejamento, olha lá, a gente está lingualizando inferior e instruindo, mas já no planejamento eu já disse a ela, ó, existe uma grande possibilidade de a gente usar um botão e um elástico cruzado para que, a gente ajude nessa intercuspidação ou nesse descruzamento. Então, chega num determinado momento do alinhador, que ele já era para estar um pouco mais, já era para estar descruzado, já era para ter instruído um pouco mais, a gente cola um botão, aí tem um colega que está perguntando aqui como confeccionar os botões, né? Não necessariamente precisa confeccionar, esse caso aqui eu colei um botão estético, esse aqui é um botão estético da Morelli, funciona super bem, é um botão que eu gosto bastante quando eu tenho, ou então confecciono os botões com resina flow, como eu disse anteriormente, como eu mostrei lá, tá? E aí o paciente ele vai usar, tá vendo que aqui existe um espaço muito grande para esse canino, olha só, que era para onde ele devia ter ido, né? E aí a gente consegue fazer uma intercuspidação melhor, e aí descruzou o canino, certo? Esse aqui é o caso aquele do Carriere que eu mostrei, então eu planejo fazer toda a movimentação, uma movimentação em bloco, planejando toda a minha mecânica, e aí com os alicates eu venho aqui e recorto, tá? Todo com um alicate de recorte mesmo, e eu inicio a minha mecânica fazendo a correção aí da classe 2, tá? E aí, após 3 meses, a gente pode remover isso tudo aqui e os alinhadores que eu tenho, agora eu não preciso recortar mais, eles vão funcionar como se fosse uma ortodontia, um tratamento de um paciente classe 1 com um apinhamento, com espaço, com apinhamento, né? E aí, num determinado momento do tratamento, se eu quero usar um pouco um gancho, né, de classe 2 aqui, né, para poder aumentar a minha movimentação, tá? E aí, para eu quase já finalizando o meu caso aqui. Tá? Então, é um alicate esse de recorte, é um alicate que eu utilizo com uma frequência muito grande, tá? Então, os alicates, pessoal, para mim, eles servem para potencializar ou realizar movimentos, né? E muito utilizado principalmente para recortes e botões, como eu mostrei em alguns casos aqui, tá? E lembrando que sempre os dentes só irão se movimentar se tiver espaço. Então, sempre observa se você tem, se aquilo ali está planejado, né? Se no seu modelo de prototipado, o dente está corrigido. E aí sim você pode fazer a ativação ali na região, fazer um binário, criar as bolhas, né? E o que eu acredito que os alicates, eles eram muito para economizar tanto tempo quanto dinheiro também, né? Você tem aí um arsenal importante que você pode utilizar durante o tratamento para diminuir a questão do refinamento, diminuir
o tempo mesmo de tratamento, né? Às vezes o paciente não quer ficar. Então, você muitas vezes faz a mecânica ali inicial, faz a mecânica extra ali, usando os botões, os elásticos, os alicates, né? E aí você ganha tempo e o paciente fica também bastante satisfeito. Certo, pessoal? Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer muito a vocês aí por essa noite. Quem tiver dúvidas, esses aí são os meus contatos, tá? Tem muita coisa legal, sempre a gente posta as coisas no Instagram. Eu acho que é uma ferramenta excelente para a gente poder conversar sobre isso. Muita gente posta mecânicas extras, né? E usando os alicates e tudo mais. Então, ajuda muito a gente nessa forma, né? Então, quem quiser, hoje a gente também tem o nosso canal no Telegram, tá? Quem quiser, entra lá, chama Ortholiner Talks, para a gente poder... a gente sempre está tentando postar dicas curtas, mais rápidas, né? Para que você possa otimizar aí o seu dia a dia no consultório, tá bom? Então, mais uma vez, quem tiver dúvidas, por favor, aí à disposição, tá? A gente já está quase 8h30, né? A gente, quase uma horinha aí de aula. Espero que eu tenha ajudado, né? Que vocês tenham tido uma visão um pouco maior aí do que de quais são as possibilidades que a gente tem de se fazer com os alinhadores, tá? Certo? Pessoal, muito boa noite a todos, tá? Quem tiver dúvida, vai mandando aí para mim que eu tô aqui para responder, tá? Vou deixar aqui mais uma vez meus contatos. Obrigado, Carla. Valeu, Cláudio. Vera, também agradeço bastante aí. Poderia, por favor, repassar os contatos dos representantes das empresas de alicates? Vou voltar aqui no contato dos fabricantes. Inicialmente, recomendaria esse de corte. Com certeza, o de corte é o que me ajuda muito, é o que eu mais utilizo. E também o de ativação. Talvez esses dois aí para comprar de início é o que eu recomendo, assim. Porque em vários casos, quando você está finalizando o caso com o alinhador, né, e ele não fica faltando ali um pouquinho à toa, você ativa ali no final, na última placa, e ela acaba fazendo uma força um pouco maior para te ajudar na finalização. Então, esse é o da Vision, pessoal. Tá bom? Valeu, Marli, muito obrigado. Esse é o da Vision, tá, pessoal? Não sei se já pegaram, faz uma foto aí. E esse é o do pessoal da Ortomundi. Tá? Qual a espessura de placa você mais utiliza em seus casos? Então, depende, né? Assim, se você está falando de confeccionar uma placa, um alinhador com ativação de alicates, num caso, sei lá, de ortodontia convencional, né? Uma recidiva de um dente só, aí eu uso uma placa 0,75, 0,7, 0,8, e aí eu faço. Agora, quando eu vou ativar essa placa no próprio, no caso de ortodontia digital mesmo, aí a placa é a placa do alinhador, é a placa do Ortholiner. Aí ela aceita, sim,
ela aceita ela aceita ativação, né? Não precisa esquentar a placa do Hortaliner, você não precisa esquentar para você ativar, não. Tudo bem? Respondido? Adriano, eu que agradeço, espero ter ajudado aí. Fabrício, obrigado pela pergunta, tá bem? Voltar aqui no DaVision. Opa. Certo, pessoal? Espero ter ajudado aí. Tenham uma boa noite todos vocês e até a próxima. Valeu, 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 Cristiano. Boa noite, pessoal. Até a próxima.